Que Deus abençoe cada um de nossos ouvintes. E mais esta programação é o nosso desejo, é a nossa oração que Deus possa acrescentar sobre os vossos corações as bênçãos dele para cada um de nossos ouvintes. É com muito prazer que nós estamos, mais uma vez, entrando em seu lar com o programa A Voz do Pastor. Nós vamos, nessa oportunidade, ler as Escrituras no livro de 1 Samuel, no capítulo 15 de Samuel, versículo 22 até o versículo 23. Mas antes de lermos, vamos nesse momento ouvir um maravilhoso hino e após esse hino, então, estaremos lendo a palavra de Deus. O lugar é tão bonito, onde só não haverá. Ali Jesus será a luz, o Cordeiro a lâmpada será. Verão face a face o seu rosto, na sua testa seu nome estará. O lugar é tão bonito, quem venceu herdará. Ali morte não haverá, nem pranto, clamor e nem dor. E Deus toda lágrima enxugará. Só Deus, um só povo pra louvar. O lugar é tão bonito, onde o rio corre sem parar. É claro como um cristal que sai do trono de Deus. Na praça árvore da vida, saúde para todas as nações. Exaltai o nome do Todo-Poderoso, exaltai o nome, seu nome é Jesus. Exaltai o nome do Todo-Poderoso, exaltai o nome, seu nome é Jesus. Sai do trono de Deus, na praça árvore da vida, saúde para todas as nações. Exaltai o nome do Todo-Poderoso, exaltai o nome, seu nome é Jesus. Exaltai o nome do Todo-Poderoso, exaltai o nome, seu nome é Jesus. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 ao 23, nos diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor?
Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Nós vamos, nesta programação, tomar como base essa escritura que lemos para a nossa meditação, aonde eu daria um título à nossa mensagem nesta oportunidade, o qual seria: obedecer é melhor do que sacrificar. Essa passagem, ouvinte, que nós lemos, ela fala sobre o rei Saul, quando Deus falou para o profeta Samuel e disse: diga ao rei Saul para que ele destrua totalmente os amalequitas. Era um certo país, porque Deus estava se vingando. Quando Israel estava caminhando, peregrinando, indo para a terra prometida, esse povo não deixou Israel passar por suas terras. Esse povo tratou mal a herança de Deus. Veja vocês, ouvinte, que Deus não esquece. Se Deus não esquece do mal que o homem pratica, também Deus não esquece do bem que o homem pratica. E tanto o bem quanto o mal receberá a recompensa de Deus. Mas o bem receberá boa recompensa, e o mal receberá o juízo. Cada pessoa que pratica o mal e não se arrepende, não conserta, ele receberá a justiça de Deus sobre sua vida. Por isso, meu ouvinte, enquanto você vive, enquanto você tem fôlego de vida, você tem oportunidade de acertar a sua vida. Não importa o quão negros sejam os seus pecados. Diz a Bíblia que por mais que os nossos pecados sejam como a escarlate, vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Para Deus não existe quantidade de pecado. O sangue de Jesus é suficiente para perdoar e para purificar todo o mal. Quem sabe se alguém que me ouve nesta programação e você tem sido atormentado pela consciência, pelo peso da consciência, por algum mal que você tem praticado. Não importa o que seja o que você fez, venha a Cristo, renda-se a Deus, e Ele, através do sangue, venha e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, conforme Atos capítulo 2, versículo 38. Aquele povo que Pedro batizou, o mal deles era tão grande. O mal deles era por eles terem pedido a crucificação do Mestre, pedido a morte de nosso Senhor Jesus. Será que o teu pecado é maior do que esse? Creio que não. E eles disseram: que faremos, varões irmãos? Em outras palavras, eles estavam dizendo: matamos o Cristo, matamos o Messias, e agora o que faremos? Estamos condenados. Mas Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ouvintes, por maior que seja o teu pecado, o teu erro, há sangue no propiciatório. O sangue de Jesus está à tua disposição. Diz a Bíblia em São João capítulo 3, que todo aquele que olhar para Cristo, assim como a serpente foi levantada no deserto, e todos que olhavam eram salvos, todo aquele que olhar para Cristo será salvo. Olhar para Cristo, olhar para a cruz,
olhar para o sacrifício e crer e aceitar como para ti, isso é suficiente para perdoar todos os teus pecados. Nós não somos salvos pelos nossos méritos, nós não somos salvos por aquilo que somos, mas nós somos salvos por aquilo que foi Jesus. Somos santos representados no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para você ser digno desta santidade, você tem que aceitar em sua vida. E se você aceita o sacrifício de Jesus, se você aceita a morte no Calvário, a tua vida provará, os teus frutos provarão que você aceitou, porque a tua vida mudará. Há muitos que dizem: bem, eu sou salvo porque Jesus morreu por mim, e continua pecando, continua fazendo aquilo que não presta. Isso não adianta nada, meu ouvinte, porque se você aceita a morte de Jesus, tua vida, se você aceita por fé e por revelação, a tua vida mostrará os frutos. Em uma certa oportunidade, havia um leilão onde estavam vendendo-se escravos. Vendendo-se escravos como se vende mercadorias, como se vende animais. E ali estava uma moça, uma pobre e miserável moça, sendo vendida como escrava. E aqueles compradores, com seus olhares cheios de malícia, cheio de pecado e imundícias, olhando para aquela moça como se estivesse olhando para uma mercadoria, pensando coisas abomináveis sobre ela, para satisfazer os seus desejos carnais e imundos. E eles estavam ali para comprar aquela jovem. E o leiloeiro alguém levantou a proposta, outro cobriu a proposta, outro jogou o preço mais alto. Mas foi no momento que alguém jogou um preço maior e ninguém mais ousou jogar preço mais alto que aquele. Então o leiloeiro disse: quem dá mais? Quem dá mais? E ninguém ofereceu preço maior, porque ninguém ousaria dar um valor muito alto por uma simples escrava. Então o leiloeiro disse: dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ele diria então: dou-lhe três. E diria assim: vendida está por esse preço, pelo preço que alguns dos compradores tinham oferecido. Mas foi naquele momento que um jovem em seu cavalo estava passando por ali e tinha parado para olhar aquela cena tão triste, tão cruel. E ele, olhando para aquela mulher, aquela moça, cabisbaixa, como escrava sendo vendida, ele não suportou aquilo e se compadeceu por ela. Ouvinte, isso mexe em nossos corações. Quando Deus olhou do céu para a terra e viu todos nós, pecadores, perdidos, vendidos pelo pecado, condenados, Satanás olhando para nós com olhar de malícia, com olhar de imundícia, querendo o nosso mal, e nós como simples escravos, miseráveis pecadores, condenados à escravidão, condenados à morte. Oh, Jesus se compadeceu de nós, e Ele desejou pagar o preço mais alto. E o preço mais alto foi a morte de cruz. Aleluias! Isso comove os nossos corações. E aquele moço levantou a voz e disse: dobrou o preço, jogou o preço acima, dobrou o preço da oferta maior que tinha sido apresentada até então. E aqueles homens olharam para ver quem era o homem corajoso, quem era o tal que tinha a ousadia de oferecer um preço tão alto por uma simples escrava. Foi quando eles viram aquele jovem que estava em seu cavalo,
Então, naquele momento, o leiloeiro, um tanto perturbado, sem saber se era verdade ou era brincadeira, mas logo percebeu que era uma realidade, que o jovem estava oferecendo todo aquele dinheiro por aquela miserável, aquela escrava. E o leiloeiro então vendeu, passou os documentos dela para o jovem, e o jovem escreveu um papel, um documento, entregou para ela e disse: moça, eu não te comprei para ser minha escrava, mas eu te comprei. Eu comprei a tua liberdade. Eu não comprei você para ser minha escrava, mas eu comprei a tua liberdade. Pode ir embora. Vai, seja feliz, seja de hoje em diante uma mulher livre, encontre um esposo, case-se e seja feliz. E aquele jovem pegou seu cavalo e saiu. E enquanto ele caminhava, ele escutou um barulho, passos que vinha atrás de si. Alguém que vinha ofegante, correndo atrás de seu cavalo, e ele virou para olhar, era aquela moça, aquela jovem que ele tinha dado a liberdade. E ele parou e disse: moça, quem sabe você não me compreendeu? Eu disse: eu não te comprei para ser minha escrava, mas eu comprei a tua liberdade. Você é uma mulher livre, não precisa me seguir, vá em paz, seja livre. E ela disse: meu senhor, eu entendi muito bem. Eu sei que você comprou a minha liberdade, mas em gratidão por isso que você fez por mim, por essa obra tão grande, eu quero te servir não como uma escrava, mas eu quero te servir em gratidão. Eu quero servi-lo todos os dias da minha vida. Eu quero lavar os pés dos teus servos em gratidão pelo bem que tu fizeste por mim. Oh, meu ouvinte, é isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de você que me ouve nesta hora. Ele não quer que você siga Ele como escravo, como uma obrigação, mas que você o sirva em gratidão pelo bem que Ele fez por nós. Porque todo homem, ele é salvo, todos os pecados foram perdoados. Se alguém vai para o inferno, ele vai perdoado, porque na cruz Jesus pagou o preço, a redenção, e pagou o pecado de todos. Ele disse: tudo está consumado. Se alguém vai para o inferno, vai por não aceitar o perdão. Por isso eu digo, se você aceitar o sacrifício de Jesus, você é um homem livre, você é uma mulher livre do peso da sua consciência. Você poderá ser livre, mas a prova de alguém que tem aceitado esse sacrifício é a mesma prova, é o mesmo que aquela moça fez. Eu te servirei em gratidão por tudo que você fez por mim. Alguém pode dizer: eu aceitei a morte de Jesus, e viver alheio às Escrituras, viver pecando, viver errando, viver no mundo, viver sobre ensinamentos de homem, negando a palavra pura de Deus. Como? Não, isso não é prova de ter aceitado a morte de Jesus, não. Se você aceita por revelação, a tua vida será diferente. Os frutos serão diferentes. Você os servirá em gratidão. Então veja, ouvinte, que a escritura que nós lemos, rei Saul, ele foi chamado para destruir os amalequitas, porque aqueles amalequitas tinham feito mal contra o povo de Deus. E como eu dizia, todo aquele que faz o erro colherá, pagará pelo mal que praticou. Mas se ele se arrepende, a Bíblia diz: se o ímpio esquecer de sua impiedade, eu também esquecerei de todo o mal que ele fez. Mas se o justo deixar também a sua justiça, eu esquecerei de toda a justiça que ele praticou. Então veja, e Samuel, o profeta de Deus, falou: Deus te manda que você vá fazer vingança e destrua todos eles.
desde as crianças até os velhos, desde os homens até as mulheres, desde os animais, tudo seja destruído. E Saul foi. Enquanto ele destruía, o povo disse: Saul, veja essa ovelha que linda, veja este boi que gordo. Vamos deixar esses animais mais gordos para oferecer a Deus em sacrifício. Não vamos sacrificar, ou seja, não vamos matar essas ovelhas gordas. Vamos oferecer ao Senhor. E quando Saul voltou da batalha, Deus disse para Samuel: diga para ele que eu o tenho rejeitado para não ser mais rei sobre o meu povo. Diga para ele que eu tenho escolhido um outro rei no lugar dele. E Samuel se entristeceu. Samuel ficou com dó, porque Deus estava rejeitando aquele homem para não reinar mais sobre o povo de Deus. E quando Samuel se encontrou com o rei Saul, a Bíblia diz: e madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos? E o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: de Amaleque a trouxe, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel? E enviou-te o Senhor a este caminho, e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquiles. Por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor? Antes voaste ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo as ovelhas e vacas, e melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então, ouvinte, veja: obedecer é melhor do que sacrificar. Quem sabe alguém diz: mas eu tenho ido na igreja, eu tenho dado ofertas, eu tenho dado esmolas, eu tenho feito bem para esse, para aquele outro, para aquela outra. Não importa o quanto bem você tenha feito, obedecer é melhor. Não adianta alguém dizer: oh, mas eu vou na igreja, eu faço bem para as pessoas, eu faço sacrifícios, eu ando de joelhos, eu vou nas romarias, eu faço penitências. Se você não tem obedecido a palavra de Deus,
Deus te rejeitará assim como rejeitou a Saul. Por mais que os pensamentos, por mais que os planos de Saul eram os planos bonitos, ele disse: eu deixarei essas ovelhas gordas, esse gado gordo, para oferecer ao Senhor. Não era um mau plano, mas Deus tinha mandado que ele matasse tudo. Ouvinte, que isso possa causar temor em seu coração, quando você tem deixado partes das Escrituras, quando você tem dito: mas eu não vou me batizar em nome do Senhor Jesus, eu sei que isso é bíblico, mas eu tenho por tanto tempo obedecido a Deus, eu tenho feito essas outras coisas, eu tenho feito aquele sacrifício, eu tenho feito isso, mais aquilo outro. Não importa o quanto você tenha feito, obedecer é melhor do que sacrificar. Por isso, meu ouvinte, não deixe você a palavra de Deus, obedeça a ela 100%. Se você tem aceitado o sacrifício de Cristo em sua vida, por revelação, você obedecerá a Deus. Não como escravo, não como algo assim forçado, mas isso fluirá dentro de você, fluirá como algo que vai fluir naturalmente. Certa vez o profeta de Deus chegou em uma certa fonte de água, uma água muito cristalina, muito saudável, muito fresca, e toda vez que ali ela estava sempre borbulhando. Por mais que houvesse seca, por mais que o sol estivesse rachando, mas ao redor dela havia plantações, havia borboletas. E o profeta falou com ela e disse: ó fontezinha, por que você está borbulhando sempre? É porque eu venho tomar água de ti? Ou é porque as borboletas vêm voar aqui? Ou porque os coelhos tomam água de ti? Disse o profeta: se aquela fonte pudesse falar, ela diria: não, irmão Brana, eu não estou borbulhando porque você vem tomar água de mim, nem porque os coelhos vêm, nem porque as borboletas vêm, mas é porque há uma fonte, há algo que me impulsiona e me joga para cima. Ouvinte, é isso. Nós não vamos à igreja, nós não servimos a Deus porque alguém bate nas nossas costas, porque tudo vai bem, porque somos ricos, porque recebemos benefícios naturais. Não, nós servimos a Deus porque há algo dentro de nós que impulsiona para cima. E se você tiver esse algo dentro de você, você então entenderá que obedecer é melhor do que sacrificar. Obedeça a palavra de Deus, ouvinte. Seja batizado em nome do Senhor Jesus. Deixe o mundo, deixe o pecado. Não fique se atrapalhando, pensando que por causa das boas obras que tem feito, dos sacrifícios que você tem feito, que isso levará ao céu. Oh, eu sofri tanto, eu fui um homem de muito sofrimento, eu paguei os meus pecados. Sofrimento não paga pecado de ninguém. O que paga pecado é o sangue de Jesus, quando você o aceita em sua vida por revelação. E isso então, se você o aceitou, isto mostrará que você tem aceitado. Esta fonte jorrará para a vida eterna. Que Deus vos abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo é a minha oração. E que você possa, ouvinte, dar ouvido a isso que você tem ouvido, em nome do Senhor Jesus. Amém.